Agora eu vou explicar para vocês, então, como funciona a criação, o desenvolvimento da sua aptidão. Então seja muito bem-vindo à série de módulos da aptidão. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa levar em conta quando você vai em busca de desenvolver uma aptidão é uma coisa que eu chamo de talento natural. Eu sei, muitas pessoas têm várias restrições em relação à ideia de talento. Eu falo muito sobre o talento no livro O Óbvio que Ignoramos. Foi um livro que teve muito sucesso aqui no Brasil e, inclusive, muitos educadores me criticaram porque não entendem ou não entenderam a ideia de talento que eu defendo no livro. Qual é a ideia de talento? Aí você pode pensar, mas eu não sou uma pessoa talentosa, eu não tenho muito talento. Não se trata de ser uma pessoa talentosa ou não. Quando eu falo de talento natural, eu quero dizer que todos nós, sem exceção, temos alguma atividade, alguma coisa que nós sabemos fazer com uma facilidade maior do que outras pessoas. E o que acontece? Pelo motivo de que isto surge, que isto é um dom, é uma dádiva, e que a gente tem essa facilidade, essa habilidade de forma natural, a gente muitas vezes não valoriza isso porque a gente acredita que se é fácil para nós, é fácil para todo mundo. Mas não é. Lembre do seu tempo de escola. O que acontece? Quando você tinha uma determinada disciplina que você sabia ou aprendia com facilidade, sempre tinha outros coleguinhas que tinham enorme dificuldade em aprender isso. Isso não significa que você era mais inteligente do que essas pessoas. Por quê? Porque em algumas disciplinas elas eram ou tinha uma facilidade maior para aprender do que você. Então, o talento natural é justamente isso. É uma capacidade que todos nós temos de fazer certo tipo de atividade com uma facilidade maior do que a maioria das pessoas. E por que é importante você estruturar sua aptidão sobre o seu talento natural? Porque pense comigo o seguinte, se você tem uma facilidade maior de fazer essa atividade, é justamente porque esse é o seu ponto forte. Então, tudo o que você precisa fazer é descobrir essa habilidade natural e você precisa desenvolvê-la. Não significa que você nasce com um talento pronto. Você nasce com uma capacidade para fazer certas atividades com uma facilidade maior. Mas isso significa que você precisa desenvolver esse talento. Então, muitos de nós temos talentos especiais, talentos naturais, mas nós nunca desenvolvemos esses talentos. E depois eu vou falar no próximo módulo quais as facilidades, quais são as principais indicações de onde está o seu talento. A segunda coisa que você precisa levar em conta quando você fala de uma aptidão é a sua paixão. A paixão que você tem por certa atividade. E a paixão, ela sempre está interligada com o seu talento. Por exemplo, imagine que seu talento natural, sua habilidade natural seja escrever. Você pode usar esse talento para várias finalidades. Você pode escrever livros, você pode se tornar um jornalista, você pode escrever, enfim, se você for um jornalista, você pode escrever sobre economia, você pode escrever sobre esportes, você pode escrever sobre política. Então, tem várias maneiras, vários desdobramentos que você pode dar ao seu talento. E dentro dessas áreas, onde está a sua paixão?
É isso que você precisa encontrar, você precisa definir. E a terceira coisa que você precisa levar em conta, lógico, quando você fala de aptidão, você precisa encontrar um modo de transformar o seu talento, a sua paixão, numa renda. Por quê? Porque se você tem talento e você tem paixão, mas isso não lhe traz renda, não é uma profissão, não é uma carreira, não é uma vocação, é um hobby. E muitas vezes as pessoas têm um certo talento, têm uma certa paixão, sabem qual é, mas nunca se dão em conta de que deve existir algum caminho de transformar isso em renda. Então, esses são os 3 fatores que você precisa levar em conta quando você quer definir uma aptidão. O que é uma aptidão? É aquilo que você vai usar, é o seu talento especial que você vai usar para servir à humanidade. É o seu trabalho, é o seu propósito, é a sua missão de vida. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, eu chamo isso no livro Óbvio que Ignoramos, da lei da tripla convergência. Por quê? Porque é na convergência desses 3 pontos que está a sua vocação. A minha pergunta agora é a seguinte: você tem isso claro? Você sabe qual é o seu talento natural? Você sabe qual é a sua paixão? E você já encontrou um modo de transformar isso em renda? Fique ligado que é isso que nós vamos falar no próximo módulo. Vamos para as atividades do módulo 5 agora. Então, pegue o seu caderno de atividades, atividade 1, módulo 5. Pense sobre sua vida antes de ter 15 anos. O que você amava fazer? Quais as habilidades, jogos, coisas extracurriculares ou matérias da escola você gostava mais? Onde você se sentia mais feliz? Quais atividades você poderia considerar como inclinações naturais e internas? Em quais atividades o tempo parecia desaparecer, parecia voar? Atividade 2. Escreva 3 características que você acredita serem seus talentos naturais. Coisas em que você sempre se destacou. E descreva que tipo de aptidão você pode desenvolver sobre esses talentos. Então, o que eu quero? Que você escreva um talento. Eu tenho talento para certa coisa. E que tipo de aptidão você poderia desenvolver com esse talento para certa coisa, para um certo tipo de coisa. Então, preencha esses 3 talentos e diga para você mesmo, no papel, que tipo de aptidão você poderia desenvolver com esse talento. Hoje está fácil o exercício do módulo 5, mas é importante que você faça ele antes de ir para o módulo 6. E eu te vejo lá.